Olá pessoal, boa tarde para todos e para todas. Eu sou Vladimir Aras, eu sou um dos diretores do IDI, do Instituto de Direito e Inovação, e nós estamos aqui neste horário das 5 horas desta sexta-feira para que nós possamos conversar com um diplomata, o diplomata Aurélio Viotti, que logo se juntará a nós nessa live sobre diplomacia e direito internacional. No momento tão relevante da história da Europa, nós vamos poder conversar sobre o papel importante do diplomata, dos diplomatas, nesse contexto, sobre a carreira diplomática, falar sobre como o Itamaraty trabalha, como é o acesso dos candidatos à carreira diplomática, como é que essas coisas todas acontecem. E vamos falar sobre alguns aspectos históricos também com o nosso convidado. Assim que ele puder entrar, eu acho que ele está vindo aqui, que eu já mandei o convite para ele. Essa hora é sempre, a hora sempre vai dar certo a entrada. Vamos ver se corre tudo bem. Vou mandar o convite de novo para ele aqui, para ver se ele consegue ver. Mandei o convite. Aí basta Viotti aceitar o nosso convite para poder se conectar aí pelo celular. É isso? Enquanto isso, eu gostaria de dizer que o IDI vai continuar. Está me dizendo aqui o Instagram que ele não está conseguindo participar. Vou aceitar aqui a entrada dele para ver. Vamos ver aqui mais uma vez. Agora deu certo. Muito bem, muito bem. Excelente. Boa tarde, Viotti. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que está fazendo? Excelente, excelente. Muito bom ter você aqui, muito bom ter você aqui conosco. Primeira vez que você participa de um evento do IDI, então fico muito feliz em ter você aqui participando desta live para falar um pouco aí para os nossos seguidores aqui no IDI, um pouco sobre a carreira diplomática. Então, para a gente não perder muito tempo em introduções, eu vou já lhe apresentar e vamos começar com a nossa conversa, tá? Então, pessoal, a gente tem o prazer de ter aqui ministro, e essa é a designação do final da carreira de diplomata, o ministro Aurélio Viotti, é o ministro da carreira diplomática, então não vamos confundir o ministro Viotti com ministros de tribunais superiores, nem com ministros do Poder Executivo no sentido mais estrito da palavra. O ministro é uma etapa da carreira diplomática. E Viotti é diplomata há mais de 19 anos, se formou pela Universidade de Brasília, que tem uma longa tradição nesse campo, tem mestrado em diplomacia pelo Instituto Rio Branco, e ao longo da sua carreira, Viotti foi assessor jurídico na missão temporária das Nações Unidas para o Timor-Leste, sobre o que a gente vai conversar aqui, para entender como é que a ONU operou lá em Timor. E, Viotti, daqui a pouco você vai falar já sobre isso tudo, e vai ser muito interessante ouvir você, mas só acabar de lhe apresentar aqui. Nosso convidado trabalhou nas embaixadas do Brasil em Buenos Aires, de 2004 a 2008, trabalhou também em Paramaribo, a capital do Suriname, e em Lima, no Peru, até o ano de 2020. Também foi representante do Brasil na missão perante a Organização dos Estados Americanos, na OEA em Washington, aliás, onde uma vez eu encontrei quando eu estava na cooperação internacional do MPF. Foi chefe da divisão de cooperação jurídica do Itamaraty. O Itamaraty tem dentro a divisão de cooperação jurídica, tem dentro uma área de cooperação internacional em matéria penal, ajudar na cooperação internacional em matéria penal, e é atualmente, como eu disse, ministro da carreira diplomática aqui na nossa capital. Então, muito boa tarde a você, Viotti. Faça a sua saudação aí aos nossos ouvintes. Bom, muito obrigado, Vlad. Para mim é um prazer estar aqui. Um convite muito honroso. Quero parabenizar a você e aos demais fundadores desse instituto. Acho que é sempre importante que o direito tenha os olhos abertos, esteja sempre se adaptando. O mundo hoje é muito complexo, para dizer o mínimo, e tudo tem repercussão na carreira jurídica, inclusive, né? Eu próprio vim da
além da área jurídica, eu me formei em Direito, acabei enveredando pela área internacional, sempre gostei do direito internacional, sempre gostei de relações internacionais e virei diplomata. Então, para mim, realmente é uma grande satisfação estar aqui e será um prazer conversar com você sobre os temas aí. Muito bem, Viotti. Realmente, para mim é uma honra, eu gostaria de dizer isso antes da gente começar. Eu, quando estive nessa área de cooperação internacional no MPF, eu tive contato com vários diplomatas. E para mim foi uma grande alegria conhecer um profissional como você. A carreira diplomática brasileira é reconhecida internacionalmente como muito bem preparada, com homens e mulheres que se dedicam à defesa dos interesses nacionais, sempre com a perspectiva de Estado. E conhecer você e seu trabalho foi realmente uma alegria e eu pude ver na prática como vocês trabalham bem, como vocês são dedicados a essa defesa dos interesses do nosso país. E para começar, eu queria que você falasse aí para o pessoal que o IDI não é só jurídico, então nós temos uma perspectiva também de alcançar um público na área de relações internacionais, na área de economia, na área de ciência política. Então nós procuramos promover eventos que tenham um viés mais amplo e também na área de tecnologia, por isso que nós temos esse nome, Instituto de Direito e Inovação. Então eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre a carreira diplomática, que tipo de profissional pode, ou de que tipo de formação pode ser interessante para quem quer ingressar na carreira diplomática. Claro, com prazer. Até curioso, você comentou que eu estou com o cargo de ministro. De fato, é uma classificação que segue o modelo francês. Secretários, conselheiros, ministros e embaixadores, né? Então, às vezes confunde, mas a carreira diplomática tem uma longa tradição. Quando se formaram os estados, já havia diplomatas. Os diplomatas antigamente eram nobres que representavam o rei no outro país, nos outros estados. Em geral, estavam ali para fazer a paz. A guerra era algo muito comum. Era um estado bem comum no passado. E os diplomatas vieram, dizem que no início da Renascença, que realmente que começou a ideia de ter alguém presente em outro estado, fora de suas fronteiras, para representar em caráter permanente o soberano, o rei na época. E muito mudou desde então, evidentemente, com a formação dos Estados Nacionais, a democratização, a particular igualdade das pessoas. Então acabou muito essa ideia da aristocracia e agora é tudo concurso público, ainda bem para o bem do Brasil e do mundo, né? E o concurso é muito variado. Eu vim da área de direito, como eu comentei. Na minha turma, por exemplo, éramos 27 diplomatas aprovados no concurso. Metade, havia mais ou menos uns 30% de direito, 30% de economia, uns 35, e uns 30% do resto. Havia historiadores, geógrafos, um ex-piloto da Varig, arquitetas. Bom saber disso, né? É aberto para quem forma história pode se tornar diplomata. Certamente. Inclusive, história é extremamente importante na diplomacia. Extremamente importante no exercício, saber o passado para saber o presente, entender o presente e prever cenários para o futuro. Então, porque acho que as pessoas, Viotti, desculpa lhe interromper, mas acho que as pessoas têm uma ideia de que a carreira diplomática é mais restrita a quem é de direito e economia. Eu mesmo tinha quando eu era estudante, eu tinha essa percepção, que era mais o pessoal do direito e da economia. Pois é. É claro que o concurso cai muito direito, cai muito economia. Então é natural que o pessoal passe, mas tinha muita gente de relações internacionais, óbvio, tem um curso já direcionado, não pelo concurso, de jeito nenhum, mas que tem um leque de conhecimentos que se equiparam ao concurso, como outros concursos também. Na lista de comércio exterior, são similares, né? Então, tem músicos, tem jornalistas, tem de tudo. Então, qualquer curso superior é o único requisito para o concurso. O concurso é exigente, e, sobretudo, pela diversidade de temas. Como eu comentei, além do direito e da economia, que são provas específicas,
Há provas específicas de história, provas específicas de geografia, há línguas, óbvio. Português tem que saber muito bem, prova de português muito exigente, prova de inglês muito exigente. Francês e espanhol, que agora tem um sistema... Não precisa ser especialista nas línguas, mas tem que ter um bom domínio. Boa expressividade em português nesses idiomas e também no idioma não só falado, mas escrito também, correto? Sim, sim, exatamente. Na minha época tinha prova oral. Também tem uma pessoa. E caiu a prova oral pelas dificuldades também, que havia muitos recursos, e então o custo ficava caro, o candidato tinha de estar em Brasília para fazer prova oral. Então, hoje não tem mais prova oral. Eu acho que é uma pena, que eu acho que valeria a pena sim ter prova oral, porque o diplomata tem de se expressar no exterior. Se vamos negociar qualquer coisa, tem de falar bem, é uma necessidade de trabalho. Mas hoje não tem mais prova oral. De qualquer forma, eu diria que o principal é a língua portuguesa. Tem de escrever muito bem, porque tendo um bom léxico de português, você escreve bem as outras provas. Então, não precisa ser especialista em economia, não precisa ser especialista em direito, mas tem que ter um conhecimento abrangente. Bom, dito isso, tem outras carreiras na diplomacia. O serviço exterior brasileiro é feito pela carreira de diplomata, que é a mais tradicional, e carreiras de oficial de chancelaria e assistente de chancelaria. Oficial também a nível superior. Então, em geral... deixa ver se a gente deixa isso mais claro para as pessoas, Viotti. Então, nós temos a carreira do diplomata e a carreira do oficial de chancelaria e... assistente de chancelaria. Qual a diferença de uma para outra? E assistente de chancelaria, qual a diferença de uma para outra? Oficial de chancelaria é um curso, é uma carreira de nível superior também. Também, igualmente, de qualquer nível superior, qualquer formação. Trabalha muito em área consular, atendimento ao público e trabalhos administrativos. Gerem a embaixada. Quem gere a embaixada e gere a parte administrativa de Itamaraty, em geral, é a carreira de off-chance e a chance. É uma carreira administrativa dentro do Itamaraty. Exato. Temos excelentes oficiais de chancelaria, pessoal de altíssimo gabarito. Assistente de chancelaria é uma carreira de nível médio. Então, outras funções. Então, é um conjunto de atividades para que funcione uma embaixada e a estrutura do Itamaraty funcione adequadamente para bem representar o país no exterior. Sim. E a carreira diplomática é a carreira que conduz as atividades políticas de representação mesmo em cada um dos países, em cada uma das organizações. Sim, a chefia cabe aos diplomatas, em geral. E muitos perguntam o que faz o diplomata, né? Tem uma pergunta até... É uma pergunta que eu ia lhe fazer. Vamos lá. Pois é. Tem um amigo meu que tem um filho pequeno na escola dele, teve o dia falar do trabalho do pai, né? Aí tinha os filhos com engenheiro, médico, bombeiro, as coisas divertidas. Aí meu pai é diplomata. Aí o menino foi perguntar para o pai, o que faz o diplomata? O diplomata, aí a gente trabalha pela paz. Ele olhou assim, mas não está fazendo bom trabalho não, né? Paz mundial. Muito trabalho. Mas é difícil, definir a diplomacia é muito difícil. A diplomacia é uma carreira histórica, como eu disse, não é de hoje. Há várias definições curiosas, tem algumas engraçadas, que ele é o sujeito pago para mentir pelo seu país no exterior, ou é aquele que diz para a pessoa ir para longe, você não sabe, não tem vontade de começar logo a viagem. Eu gosto mais de uma que é a mais civil das carreiras militares. Essa eu gosto. Dessas definições que você falou aí, é a que eu conheço e eu acho muito interessante. Porque tem a questão da hierarquia, do método, né? E da defesa, né? Defesa do interesse nacional. Acho que encaixa bem por aí. Uma boa definição. É por aí. Você está representando o seu país. Então, a hierarquia é fundamental. Você não é o jovem que está decidindo nada. Tem uma cadeia de comando, muito pensamento. Dizem que para mudar uma coisa no Itamaraty, mudar uma pena no Itamaraty, é extremamente difícil. Há uma tradição, há um pensamento arraigado, há uma cultura que vem desde antes do Barão, mas o Barão realmente
virou, o Barão do Rio Branco virou um patrono da diplomacia brasileira, não por acaso. Depois a gente pode conversar sobre também a pessoa e outros ganhos. Mas essa parte histórica interessa muito, Viotti, mas vamos seguir aqui uma lógica de, primeiro, a gente entender melhor o quadro da diplomacia. Então, a gente já sabe que há a possibilidade de uma pessoa com formação superior optar pela carreira de oficial de chancelaria ou fazer a carreira mesmo diplomática. E, nesse caso, quais são os passos que essa pessoa tem que seguir? Como é que é o procedimento do concurso do Rio Branco? O concurso ocorre todos os anos, desde 1946. Houve uma única vez, foi agora na pandemia, que não houve um concurso anual, que é uma pena. Mas, justificadamente, né? O concurso demora mais ou menos 4 meses. Inclusive, o atual concurso está aberto, edital, até o dia 20 de março. O edital está aberto para quem se interessar, uma bela carreira. E uma vez, caso passe no concurso, você é admitido no Instituto Rio Branco. É um curso de 2 anos ou 1 ano e meio, dependendo. Quando eu fiz eram 2 anos, agora está sendo 1 ano e meio. Que você reforça alguns conhecimentos que são no concurso e adquire outros. E tem viagens. Uma pergunta. Quando você passa e começa a fazer o curso no Rio Branco, você já está na carreira diplomática ou o curso faz parte do processo seletivo? Sim, não. Agora você já está. Na hora que você toma posse, já toma posse como terceiro secretário. Antigamente era diferente. Inclusive não era requisito curso superior. Quando passou a ser requisito a formação no curso superior, já entra como terceiro secretário da carreira diplomática. Diplomática tem direito a apartamento aqui em Brasília, apartamento funcional, tem muita gente de fora, né? Inclusive tem concurso em todas as capitais do Brasil, então isso é importante. O Itamaraty, nós representamos o Brasil no exterior. Então, temos de ter a cara do Brasil também. Há anos, diversidade. O Itamaraty tem buscado promover maior variedade étnica, né, nos seus quadros. E temos um programa de ação afirmativa forte, que é uma bolsa de estudo para que as pessoas possam se preparar. Isso já é muito antigo, já tem mais de 20 anos. E há alguns anos já, mais de 10, temos cotas também. Então é importante. Isso as cotas são... As cotas são raciais ou são sociais? Fortalece a nossa representação. Sim. Essas cotas são raciais ou sociais ou mistas? Cotas raciais. Cotas raciais. Muito bem. Para afrodescendentes. Isso aí existem para... e o Itamaraty tem buscado valorizar também a entrada de mais mulheres na carreira. É uma carreira difícil. As pessoas só lembram do diplomata, pensar aquele sujeito que doa o fígado pelo Brasil nas suas recepções. Não é isso. Há recepções, sim, você está trabalhando nessa recepção. Os países oferecem recepções em suas datas nacionais. Às vezes é algo que você tem de trabalhar. Você está à noite. Você queria estar com a sua família, não. Você tem de ir, você tem de representar. E é um local importante para obter informações, para conhecer as pessoas, para fazer contatos. A diplomacia é difícil quantificar ganhos, é difícil quantificar sucessos. O sucesso é o canal. Você tem um canal com as autoridades locais. E dou um exemplo agora, muito recente, na pandemia. Eu estava em Lima. Tínhamos mais de 1.000 turistas brasileiros que foram retidos no Peru, quando fechou a fronteira em 24 horas. Quem não conseguiu sair, o pessoal foi pego de surpresa, o pessoal não conseguiu sair e ficou numa situação realmente grave. Nós conseguimos tirar 1.000, alguns aviões, em menos de 10 dias do fechamento da fronteira. Porque o embaixador, a função do embaixador em particular, o embaixador é um cargo político. O embaixador tem de ter o contato com as autoridades locais. Tem de fazer, sim, jantares. Tem de conhecê-los, tem de participar.
tem de ter o contato. Esse lado social é um aspecto essencial da carreira diplomática. E graças a esse contato, nós conseguimos. Assim, nós fomos o primeiro país que conseguimos tirar. Me ligavam outras embaixadas, Japão, até Estados Unidos. Como é que vocês conseguiram ônibus para passar pelos pontos de bloqueio das estradas? Então, assim, para chegar até o aeroporto, para conseguir autorização de aeroporto. Uhum. Então, é um canal que foi construído ao longo do tempo, que quando é necessário a gente usa. Então, Sim, e é recíproco. Eles também precisam. Assim, os E tem uma estrangeiros grande estão no território. e tem uma grande conexão com a proteção dos direitos humanos também, não é, Viotti? Certamente, certamente. A área consular é uma área extremamente importante do Itamaraty. A nossa atenção ao cidadão brasileiro no exterior, não só os turistas, mas temos algumas estimativas, quase 4 milhões de brasileiros vivendo no exterior, sobretudo Estados Unidos, Portugal, Japão, Paraguai, alguns países têm mais brasileiros. Então, é uma função essencial e é nossa, e é do Itamaraty essa função. E Isso nós seria fazemos... assistência consular que é prestada pelos consulados do Brasil nesses países. Exato, exato. Temos, além da embaixada, a embaixada fica na capital. Em geral, a embaixada tem um setor consular e temos consulados nas principais cidades. E nos Estados Unidos temos em várias cidades, porque temos muitos brasileiros. Idem, em Portugal, por exemplo, temos no Porto, em Faro e um consulado específico em Lisboa, pela quantidade de brasileiros. Então, é necessidade de apoiar o brasileiro. E como é que funciona dentro do Itamaraty como um todo e nessas maiores representações diplomáticas que o Brasil tem no exterior, a questão da especialização do diplomata? O diplomata ele tem que ser um generalista ou ele pode ser um especialista? Esse é um debate que já dura há décadas dentro do Itamaraty e fora do Itamaraty, e não tem um consenso. Em geral, o jovem diplomata acha que tem de ser especialista. Porque tem aquela área que ele gosta e ele quer se especializar e quer levar à frente. Quanto mais se sobe na carreira, você vê que talvez o outro lado esteja razão, que deve ser generalista. A chefia, o embaixador tem de conhecer todas as áreas da embaixada. O ministro conselheiro, que é o segundo do embaixador, tem de gerenciar todas as áreas da embaixada. Minha carreira, eu passei por várias áreas. Obviamente, quando eu tratei da cooperação jurídica internacional, que é uma área que eu gosto, que eu entendo, que eu estudei muito, então eu realmente fiz muito bem, gostei de fazer, ótimo. Mas também tive de aprender a outras áreas. Eu tratei de cooperação educacional, cooperação cultural, tratei de área... Aí, na medida que vai crescendo, eu fui mais para a área política, acompanhar a área política dos países, que fazer análises e prognósticos, perspectivas de oportunidades para o Brasil. O diplomata sempre busca o que é melhor para o Brasil. Então, oportunidades de negócio, oportunidades de aproximação política. E eu vejo que hoje em dia eu acho que tem sim de passar por várias áreas. Deixa eu prosseguir nesse mesmo tema aqui, mas puxando um outro lado. Mas como é que fica aquele diplomata que tem que fazer a representação do Brasil perante, por exemplo, a Organização Internacional de Aviação Civil ou perante a Agência Internacional de Energia Atômica, que são organizações internacionais muito especializadas? Um generalista que chegue lá para essa representação do Brasil, ele não ficará mesmo meio perdido na sua atividade? Evidentemente, o diplomata não vai saber os detalhes da aviação civil, não vai saber os detalhes mesmo da cooperação jurídica. Temos especialistas brasileiros com muito mais competência que o diplomata. Agora, o que precisa ter presente é que uma negociação internacional não é técnica. Nunca será técnica. É política. É política. Um tema está relacionado com outro tema, fora daquela especialidade. Nós avançamos. Por que o certo tratado de livre comércio não anda? Não é porque não há interesse de livre comércio. Às vezes porque há um outro tema que segura aquilo. Então, a relação bilateral, a relação plurilateral, envolve distintos aspectos da sociedade. A sociedade é multifacetada. E todos esses aspectos
refluem numa embaixada. Então, por exemplo, na Organização de Aviação Civil em Montreal, temos especialistas da aeronáutica e da ANAC. Sim. Então, tem pessoas que ajudam, que estão como lá, adidos? São adidos? Esses especialistas são adidos ou eles têm outra categoria? O adido aeronáutico, sim. Temos adidos aeronáuticos na OACI. A ANAC, eu não sei se tem pessoalmente, mas certamente o que é falado numa negociação internacional, o diplomata sempre age com instruções. Um diplomata sem instruções é aquele quase o handicap. Você não vai poder tomar posição. Então, a instrução é feita em Brasília, em coordenação com cada área do governo e da sociedade brasileira. Já que eu te perguntei sobre o adido, como é que funciona? O adido, eu sei que não são da carreira diplomática, mas como é que se monta essa questão dos adidos brasileiros? De onde é que eles vêm? Quais são os órgãos que normalmente têm adidos? Adidâncias no exterior? Nas representações em que você já esteve, Estados Unidos, no Peru, no Suriname, que tipo de adidos o Brasil tem nesse país pelos quais você passou? Tá. Os adidos são muito bem-vindos. Ajudam muito a representar o Brasil no exterior. Somos todos do mesmo lado, buscando o melhor para o nosso país. Por exemplo, algumas embaixadas têm mais adidos que outros. Obviamente, em Washington tem muitos adidos, em Buenos Aires temos muitos adidos. Temos em Buenos Aires, por exemplo, o adido da Polícia Federal, que é excelente. Em geral, ficam 2 anos. Adido da Receita Federal, adido de Agricultura, os 3 adidos militares, que é clássico já, né? Alguns países não têm as 3 armas, então ou se revezam ou há uma divisão entre as armas para ter uma certa equiparação, mas as principais embaixadas contam com as 3 armas. Então, o que é que faria um adido? Oi? O que é que faria, por exemplo, um adido da Polícia Federal numa representação brasileira, ou em Buenos Aires ou em qualquer outro? Então, para que todos entendam qual é o trabalho do adido. Contato direto com sua contraparte local. Uma polícia, em geral, com outro nome que seja, mas uma polícia que represente a homóloga da Polícia Federal no exterior. Então, tem informações técnicas que são repassadas sobre fugitivos, sobre tendências, a inteligência, a troca de informações de inteligência, obviamente. No caso da Polícia Federal, eu trabalhei com excelentes delegados da Polícia Federal, excelentes no Peru, por exemplo. Atualmente tem um especialista em tráfico internacional de drogas. O Brasil presta uma cooperação muito útil ao Peru e ao Brasil, portanto, de controle ao tráfico internacional de drogas, às nossas facções que estão se espalhando. Então, temos toda essa análise, acompanhamento de tendências e ações de cooperação, de erradicação de cultivos, compartilhamento de informações de inteligência policial, onde estão sendo cultivados dentro do território peruano. Eles pedem nossa ajuda. Então, são formas de cooperação que são úteis para eles e para nós. Deixa eu lhe relatar a experiência que eu tive num caso, não precisa dizer qual caso, um caso que eu tive envolvendo extradição. Um brasileiro condenado aqui no Brasil fugiu para a Itália, e aí era um caso muito complicado porque envolvia a cidadania italiana, era um cidadão ítalo-brasileiro, e na época eu estava lá na PGR como secretário de cooperação, e o trabalho do Itamaraty foi essencial para que nós tivéssemos êxito nessa extradição. Não só o embaixador e os demais diplomatas da representação em Roma. Aliás, a embaixada mais linda que eu já vi, né? A embaixada do Brasil em Roma, lindíssima, Piazza Navona ali. E também os adidos da PF. Estava na época lá, o adido da PF era o Disney Rossetti, um delegado da Polícia Federal, e foi uma coordenação entre a carreira diplomática, entre esse adido da PF, o MPF aqui no Brasil, para que tivéssemos êxito na extradição dessa pessoa foragida. Então, eu posso lhe dizer que tive outras experiências em que essa conjunção de esforços foi muito bem sucedida, bem exitosa, e é por isso que eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Mas, Viotti, me deixa agora perguntar a você como foi sua experiência lá no Timor-Leste. Para quem não sabe, o Timor-Leste é um país de língua portuguesa, né? Um país que
é um dos mais novos integrantes da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, um país que foi colonizado por Portugal, como o Brasil foi, depois foi invadido pela Indonésia, e aí a ONU chegou lá para ajudar a reconstruir Timor. E eu queria que você contasse aí como foi sua experiência lá, em Dili e nas cidades timorenses. Com prazer. Eu passei 2 anos no Timor-Leste antes de me tornar diplomata. Assim que eu me formei, eu sempre gostei dessa área, eu fui trabalhar no PNUD, aqui em Brasília. E houve uma chamada internacional de funcionários que falassem português, porque ou indonésio. Tem muita gente que fala indonésio. A população falava indonésio. Tinha ficado 27 anos sob domínio indonésio. Então toda a juventude... O português foi uma língua proscrita, né? O português foi proscrito durante... Exatamente. Falavam dentro de casa, escondido, porque o indonésio não sabia o que eles estavam falando. Então não deixava falar português. Mas eu submeti meu currículo, tal, tive a grande alegria de ser convocado. E eu cheguei como você sabe, o Timor-Leste há anos buscava uma forma de independência da Indonésia. Ele foi colônia portuguesa até a Revolução dos Cravos. Portugal abandonou o Timor-Leste e a Indonésia tomou. Mas há diferenças não só de língua, mas de religião, de temperamento, e eles sempre buscavam uma independência. No final dos anos 90 foi negociado um referendo. Em 99 ocorreu esse referendo, em novembro de 99. Em abril iniciou o processo do referendo com outra missão da ONU para preparar o referendo, se ia virar independente ou virar uma província autônoma dentro da Indonésia. E o referendo ocorreu em novembro. Houve aquela turbulência toda que todos sabemos. Acho que foi o setembro, outubro o referendo, desculpa. Mas eu cheguei em janeiro de 2000. E fiquei até dezembro de 2001. Eu fui para uma província, Timor-Leste, tinha 27 anos, e eu cuidava... Havia poucas pessoas. A ONU assumiu um papel muito particular no caso de Timor-Leste, como em Kosovo antes. A experiência anterior foi Kosovo. E aí, depois Timor-Leste. Timor-Leste foi um caso de êxito. Na ex-Yugoslávia, né? Kosovo da ex-Yugoslávia. Da ex-Yugoslávia. Exato, da ex-Yugoslávia. Foi um grande êxito. A ONU governou o país. Havia um administrador transitório, que era o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que foi um grande responsável pelo sucesso. Você o conheceu? Conheci, é uma pessoa extraordinária, realmente. Um ponto que o Brasil é conhecido por sua capacidade de criar consensos no plano internacional. Oswaldo Aranha é um deles, né? Oi? Oswaldo Aranha é conhecido por isso também, né? Pois é, Oswaldo Aranha tem grandes nomes. Não é porque nós somos bonitos, não. O Brasil é uma realidade única. Nós somos um país multifacetado, por natureza. Somos ricos, somos pobres. Somos brancos, somos negros. Somos várias coisas ao mesmo tempo. Isso permite uma visão de distintos aspectos. Somos capazes de entender e de nos conectar com vários lados diferentes. E o Brasil tem uma tradição de aproveitar essa capacidade e buscar sempre um meio termo. Nem tanto ao fogo, nem tanto à água. Vamos buscar algo que seja factível e pragmático e bom. Então, o Brasil é reconhecido por isso. E para mim, realmente uma alegria estar... Viotti, isso que você acabou de dizer, eu falei de Oswaldo Aranha, porque quando você começou a falar isso, me ocorreu exatamente o nome dele, e isso é que permite que o Brasil seja o país que todos os anos abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, não é isso? Não é por causa dessa boa tradição do Brasil? É isso mesmo, é isso mesmo. Na guerra tem um contexto da Guerra Fria que explica por que é o Brasil também. Quem iria abrir? Os Estados Unidos ou a União Soviética? A sede é em Nova York. Então, vamos buscar um país que agrade a todo mundo, tal, que não crie muito caso. Então, para o Brasil é uma enorme honra. Nós falamos
como o primeiro país da Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso é uma honra e que tem sido mantida e vai ser mantida. Realmente é uma posição que nos escutam, porque logo depois falou o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos. Então, todo mundo está lá para assistir, todo mundo. Então, somos ouvidos. Mas eu lhe interrompi enquanto você falava de Timor, né? E eu queria que você falasse um pouco mais de Timor. Você chegou lá, como é a vida no Timor? Você conseguia entender Malbere, o idioma local lá, o Tetum, né? O Tetum, ou conseguia entender Barraça, ou você só falava português e inglês? Como é que era lá? Não, Barraça não dá. Não é difícil, Barraça, é uma língua comercial, mas eu não tentei. O Tetum é outra língua simples, não é complicado de aprender. Tem muitas palavras em português que estão no Tetum. Então, depois de 2 anos, você acaba entendendo o Tetum. Fala pouco, mas entende. Você sabe que a justiça brasileira teve uma participação na reconstrução de Timor, ou na construção de Timor, porque foram para lá, nessa cooperação entre o Itamaraty, o Judiciário, a Defensoria Pública e também o Ministério Público, foram para lá alguns colegas meus, né? Promotores de justiça aqui do DF, procuradores da República, o falecido colega Carlos Eduardo Vasconcelos esteve durante alguns anos lá, ajudando a construir o Ministério Público de Timor. Então, é uma experiência assim, bem interessante, bem valiosa para essas pessoas que puderam, como você, participar da construção de um país, né? Eu queria saber de você também, Viotti, aqui continuando nossa conversa, o tempo vai passando rapidamente, já são 40 minutos aqui de conversa, a gente só tem mais 20. Então, vamos aproveitar aqui para falar um pouco do papel do direito internacional público nessa história da diplomacia. Como é que funciona, como é que as coisas se resolvem, se tudo se resolve na base do direito internacional público, ou as soluções se dão em outras dimensões também, sem que a gente saia do âmbito das soluções pacíficas, como é usual, como se pretende ser, especialmente depois ali de 1928 para cá, né? Mas, infelizmente, de vez em quando dá errado. Então, eu queria saber de você como é que você vê essa relação da diplomacia com o direito internacional público e qual a importância do manejo, não só do DIP, mas das suas especializações, né? Direito internacional de direitos humanos, direito internacional humanitário e tudo mais. É uma parte essencial da carreira diplomática, o conhecimento jurídico. Os tratados estão em forma jurídica. A negociação, embora seja política, a codificação é uma forma jurídica. Mesmo quando não chega em tratado, há acordos que necessitam interpretação. Então, o domínio do direito ajuda muito na carreira diplomática. Dito isso, é evidente, o direito internacional é distinto do direito interno. Não, há várias teorias, vários pensadores já falaram sobre isso aí. Muito melhor do que eu falarei, mas eu posso falar. Mas, a meu ver, não é um direito imperfeito, é um outro direito. Dentro das fronteiras nacionais, o Estado tem o monopólio da violência. Então, o Estado pode impor sua vontade. O Estado é democrático, no caso, né? Felizmente, é democrático. Então, o Estado gerencia a sociedade de forma democrática, por meio de representantes, e pode impor sua vontade pela polícia. Qualquer penalista sabe disso melhor do que eu. No plano internacional, isso não existe. O argumento principal é que seria uma sociedade anárquica. Não temos um poder, temos diferentes poderes, diferentes níveis de poder, países com diferentes capacidades, em diferentes esferas. Militar, econômica, cultural. Alguns países têm uma capacidade cultural enorme, que favorece muito seus produtos comerciais. Digamos a Itália. A Itália tem um nome, tem imagem, e que vende muito bem por isso. Então, fora sua capacidade industrial e tudo mais. Mas, então, os Estados têm diferentes recursos de poder. E a ordem internacional é incerta. Mas o direito tem seu papel. Evidentemente tem seu papel. Pode ser imperfeito, pode ter suas dificuldades, há violações, é óbvio, mas há muitos mais casos de que o direito internacional é seguido. A sociedade das nações
é outro nome que foi dado à Liga das Nações, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. A grande crítica dela é que foi sempre muito legalista. Buscava que o direito valesse em cima da realidade. Bom, a realidade é essencial para o diagnóstico. Sem o diagnóstico correto, é impossível ter qualquer utopia. O direito internacional pode ser visto como uma utopia realista, porém. Que dentro de uma diferenças entre os Estados, ele pode contribuir para certos caminhos e para a democratização das relações internacionais. Sim, um brasileiro foi um grande responsável por isso. O Brasil, infelizmente, às vezes esquece seus grandes homens, suas grandes mulheres. Mas Rui Barbosa foi essencial para o princípio da igualdade soberana dos Estados. Isso lá na Conferência da Haia de 1907 ou em outro momento? Não, exatamente na Conferência da Haia. Houve duas conferências, sempre após guerras na Europa. O foco dessas duas conferências era o direito internacional humanitário, que depois se chamou direito internacional humanitário, mas era o direito da guerra. Antigamente a guerra vamos deixar isso claro para o pessoal que está vendo, que vai ver depois essa nossa live, Viotti. Para a gente diferenciar aqui o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional humanitário, que também é chamado de direito internacional dos conflitos armados, né? O DICA, né? Exato. Então, são dois campos diferentes de atuação do direito internacional. Mas, por favor. Tá. O direito internacional humanitário é aquele direito que vale durante a guerra. Evidentemente, não é tão simples assim num período de guerra. A informação, você não sabe a verdade, dizem que a verdade é a primeira vítima da guerra. Então, você não sabe qual que é a verdade da guerra, mas temos organizações que atuam com muita competência nessa área, como a Cruz Vermelha. Mas tudo dito isso, é porque a Conferência de 1907 veio tratar de princípios do direito à guerra, que a guerra era legal naquela época, os Estados tinham plena autonomia para declarar a guerra. A guerra só se torna ilegal em 1928, não é isso? Sim. Pacto. Aí foi uma codificação com a Carta da ONU, foi zero, acabou a história. Mas, de qualquer forma, naquela época eram as formalidades da guerra e o que acontece durante a guerra. Como são dois estados, ambos os estados têm o interesse de que seus nacionais sejam respeitados em mãos inimigas, ou seus civis em mãos inimigas. Então, foram um interesse recíproco. Foram desenvolvidas várias teorias, doutrinas e tratados nessas conferências. A neutralidade dos estados foi reconhecida naquela época, Convenção sobre Neutralidade dos Estados durante a guerra. E Rui Barbosa foi o chefe da delegação brasileira. Ele não era diplomata. Ele era, sim, claro, amigo do Rio Branco, mas não era necessariamente conjugava todas as visões do Rio Branco. Mesmo no caso do Acre, ambos divergiram. Rui Barbosa defendia uma arbitragem para defender a controvérsia com a Bolívia, enquanto o Rio Branco defendia a negociação direta. Sim. Mas o Rio Branco reconhecia um grande homem e a capacidade, a experiência do Rui Barbosa parlamentar. E ele foi chefiar a delegação brasileira e não é isso, não é o Brasil que diz isso. São os estrangeiros que dizem isso. Se for estudar os livros dos grandes autores franceses, alemães que participaram, tinha um francês, que era o Lapradelli. No livro ele descasca o Rui Barbosa, falando que aquele representante do Brasil conseguiu convencer a todos da ideia maluca de que todos os estados são iguais. E está lá. Não é o Brasil. Então o apelido de Águia de Haia é merecido mesmo. É merecido, totalmente merecido. Evidentemente, o Rio Branco também aproveitou, falou disso e divulgou essa informação, enalteceu o papel do Rui Barbosa e do Brasil. Foi o Brasil que não era o Rui Barbosa, era o Brasil que conseguiu isso. Nós, sim, o Rui Barbosa, com sua extrema capacidade oratória e conhecimento parlamentar, de anos de parlamento brasileiro, desde a monarquia, ele sim foi essencial,
fluentemente várias línguas, então convenceu os latino-americanos. Você sabe que tem... outros. Você sabe que tem uma piada na Bahia, né? Sobre o Rui Barbosa. O Rui Barbosa está sepultado, para quem não sabe, pessoal, no Fórum Rui Barbosa, onde está a cripta dele. Ele morreu no Rio de Janeiro, mas o corpo depois foi trasladado lá para Salvador, onde está lá. E aí os estudantes de direito sempre fazem o ritual, né, de ir ver a cripta de Rui Barbosa. E aí a piada que se conta é o seguinte: quando o Rui Barbosa chegou na Europa, em 1907, para participar da Conferência Internacional da Paz, alguém se dirigiu a ele para conversar com ele e perguntou ele que idioma que ele poderia se dirigir àquele grupo. Isso deve ser piada, né? Mas vou contar. Aí ele perguntou, ele disse, a resposta dele foi a seguinte: que idioma você quer que eu fale? Porque ele falava espanhol, inglês, francês, português, italiano. Então era uma sumidade, né? Então, que idioma você quer que eu fale? Exato. E isso é um instrumental que o diplomata tem de usar também. A gente precisa saber conversar. Se você fala em francês com francês, ele vai ficar muito mais simpático. Então, evidentemente. Temos de criar e azeitar essa relação. Então, mas só para dito isso, para que o direito, lembrando o ponto do direito nacional, o direito conseguiu criar e desenvolver certos costumes que hoje são reconhecidos. A escravidão durante milênios era algo normal na humanidade. E foi proscrita. Foi proscrita. Primeiro pela proibição do tráfico e depois pela proibição da própria servidão e escravidão, né? A discriminação racial foi proscrita. Hoje em dia ninguém mais questiona isso. Ninguém pode defender o contrário. Tantos outros direitos humanos. Até 45, havia a noção de que o que acontece dentro do Estado é uma coisa exclusiva da jurisdição doméstica. Ninguém se mete. Acabou. Não, isso não existe mais. Não existe mais. Depois dos horrores do nazismo, ninguém pode defender algo assim. Então, houve um enorme desenvolvimento dos direitos humanos e é sim útil. A transparência do Estado é algo útil para a democracia e para os cidadãos. Então, o Estado vive em sociedade. Tudo que fazemos, recebemos muito do exterior e doamos muito para o exterior. O Brasil tem uma cultura riquíssima. Uma das atividades que eu mais gostei na minha carreira foi a promoção cultural. O Brasil é riquíssimo em cultura. E o que nós fazemos tem impacto, tem interesse, sai dos jornais, as pessoas gostam. Então, Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Viotti, sobre sua experiência ainda. Você, além de Timor, em representações do próprio Brasil perante outras capitais, você esteve na OEA. Como é que foi o trabalho lá e como é o trabalho do diplomata em geral perante as organizações internacionais, especialmente a OEA? Bom, a OEA, como você mencionou, fica em Washington e tem distintas áreas. Hoje em dia, é uma construção. O mandato da organização é uma construção histórica. Hoje em dia, há um certo consenso de que há 4 pilares na OEA. Democracia, que é promoção e defesa da democracia, segurança hemisférica, desenvolvimento integral e direitos humanos. Então, temos diplomatas. A missão tem 8 diplomatas, tem embaixador e 8, que é 2 para cada pilar. No caso da democracia, se mistura um pouco com o Conselho Permanente, que é o mais alto foro, é o órgão mais importante da OEA, tirando a Assembleia Geral da OEA, que ocorre uma vez por ano. O que ocorre permanentemente é o Conselho Permanente, que se reúne semanalmente com os embaixadores, são os representantes dos países. No Conselho Permanente são os temas mais sensíveis. Eu era assessor do representante. Então, no caso, eu cuidava da área política e democracia. O grande tema, naquela época, era a Venezuela, a Nicarágua, a questão da Carta Democrática Interamericana. Mas problemas de instabilidade democrática nesses países. Sim. Por exemplo, outro tema, missões de observação eleitoral, que é uma atividade que a OEA tem conduzido há 50 anos com grande competência. Um exemplo que o direito pode ajudar.
o exemplo é algo muito importante nas relações internacionais. As pessoas às vezes esquecem, mas o exemplo tem um impacto. O Brasil tem uma defensoria pública de grande qualidade. Evidentemente, tem tanta gente, tantos necessitados que tem suas dificuldades, mas é um modelo muito exitoso, que não existe em outros países, em vários outros países. O que é lamentável, né? O que é lamentável. O modelo da defensoria pública, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas pobres que não têm nenhuma condição de ter acesso a um bom advogado, por exemplo. Exato. Inclusive, nossos brasileiros lá, nos Estados Unidos. Muitos brasileiros desvalidos poderiam se beneficiar caso houvesse uma defensoria pública nos Estados Unidos. Eles ficam na mão de pro bono lawyers. Né? Eles têm um sistema de pro bono. Mas o pro bono, em geral, vai defender o americano. Não vai defender o estrangeiro. Então, tem suas limitações. Então, a ANADEP procurou o Itamaraty há anos atrás e o Brasil defendeu, propôs, e existe anualmente uma resolução da importância da Defensoria Pública para o acesso à justiça. Sim. É um reconhecimento formal da OEA, que é um exemplo para os demais países para terem sistemas parecidos. Então, E como é a representação do Brasil perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica lá em Washington, onde você trabalhou, e na Corte Interamericana, em São José? Como é que funciona? Como é que o Brasil se defende perante a Comissão e perante a Corte? Quem é que participa dessa representação do Brasil nessas circunstâncias? O Itamaraty faz o papel de ponta de lança, digamos assim, na Comissão e na Corte. Os temas envolvem, evidentemente, distintas áreas do governo brasileiro. Não só o governo, mas do Estado brasileiro. Né? A defesa envolve a AGU, envolve o Ministério de Direitos Humanos, envolve muitas vezes o Ministério Público também. Então, são temas que, para chegarem à comissão, passaram por etapas do Judiciário brasileiro. Então, é importante que os distintos órgãos brasileiros se coordenem para ter a melhor defesa. E a defesa não é para negar. A questão é, às vezes, as pessoas acham, não, estamos negando. Não. É o que pode ser feito para remediar muitas situações que certamente são certas. O sistema de direitos humanos é um dos grandes sucessos do OEA. Alguns países têm um enorme respeito e consideração, como a Argentina. A Comissão de Direitos Humanos foi essencial na redemocratização argentina. Foi a única que denunciou abusos, enquanto todos estavam calados. Então, a Argentina tem um grande carinho pela Comissão de Direitos Humanos. Já que a gente está falando da Argentina, e você também andou por lá, e a gente falou que é uma das organizações internacionais das quais o Brasil faz parte, falar um pouco sobre o Mercosul, Viotti. Você acha que o Mercosul um dia será algo como a União Europeia ou o plano de ação dos Estados parte para o Mercosul é algo diferente? A União Europeia tem um equilíbrio de poder. A base da União Europeia, tem que estudar a história da União Europeia, a base foi França e Alemanha. Sim. Começou com a indústria do carvão e do aço. Carvão e aço é o quê? Fazer armas. Então, é algo de paz. Um grande sucesso de paz no mundo foi a União Europeia. A Inglaterra sempre teve um pé atrás, demorou para entrar e agora saiu. Mas a gente não sabe o futuro da União Europeia. A história é um dos grandes... O conhecimento da história é um dos grandes instrumentos de ação do diplomata. O diplomata nós não podemos pensar em anos. A verdade é que as construções são feitas para décadas. Então, o que vai acontecer? Não sei. Não dá para saber se a Inglaterra vai voltar, não vai voltar, por exemplo. As conjunturas mudam, a política muda. O mundo hoje está em extrema mudança. Ninguém sabe bem o que vai acontecer. Dizem que está uma reconfiguração da ordem. Não sei. Mas as ordens são feitas, em geral, depois de uma grande guerra. A ONU veio depois da Segunda Guerra Mundial. E
o Conselho de Segurança reconhece 5 países como membros permanentes com poder de veto. Então, a igualdade jurídica dos Estados, existem certas limitações. Assim, por exemplo, um cidadão de Togo vai valer milhares de cidadãos chineses. Se vão pensar pela capacidade individual, democrática, é realmente um conceito complexo. Mas a realidade sempre se impõe. Então, o Conselho de Segurança é o conselho que cuida da paz e da guerra. É o único que tem capacidade de impor sanções e que os demais estados têm a obrigação de cumprir. E 5 países têm poder de veto. Quem são 5? São 5 grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Sim. O Brasil tem chance de entrar no Conselho de Segurança? Tem chance. Tem chance e não é fácil. Obviamente não é fácil, não é à toa que há tantos anos ocorre isso. Mas o que não pode ocorrer é uma reforma do Conselho sem o Brasil. Sim. Como membro permanente, né? Para o Brasil. Se aumentar o número de membros permanentes, o Brasil tem que ser um deles. Exato. O Brasil não propugna no veto. Assim, na verdade, o Brasil é contra o veto em si. A ideia do veto é algo que nos deve ocorrer. Mas, para acabar o veto, os 5 países com detentores têm de renunciar. Então, esses novos membros permanentes, eles seriam permanentes, mas sem direito a veto. Isso que o Brasil defende. O Brasil faz parte do G4, que é um grupo que busca a reforma para torná-lo mais legítimo, passados 45, vamos para 70. Bom, 45, estamos em que? 2020, vamos para 60 anos. Tá bom? Vamos fazer 60 anos. Não, mais do que isso, né? Então, 45 mais tempo. O mundo mudou muito desse Guerra Mundial. Mudou bastante. A China, inclusive, era a China de Taiwan que representava a China, depois, hoje em dia, é China, República Popular da China. O mundo mudou. A União Soviética não existe mais, agora é a Rússia. Inclusive, a eficiência do Conselho de Segurança, segundo esses 4 países, que são Brasil, Alemanha, Japão e Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Sim. E fora África. Nós defendemos também que a África também tem representação. É preciso África do Sul, seria África do Sul, Egito, um país... Nigéria? A dificuldade é definir qual. Né? É um jogo complexo. Não é fácil. Porém, eu acredito sim que o Brasil tem credenciais. É um dos maiores países do mundo. É uma das maiores economias do mundo. Estamos em todos e essa sociedade diversificada, né? Exato. E essa sociedade diversificada, não é isso? Que ajuda. Exatamente. Também. Então, algo que é benéfico para o Conselho de Segurança. Só temos, acho que mais 1 minuto, 2 minutos aqui para a gente concluir. Então, eu vou pedir para a gente fechando aqui a nossa conversa. Eu já aproveito para lhe agradecer muitíssimo por essas explicações que você deu, sobre sua experiência, sobre a importância da diplomacia, do direito internacional público nessas questões internacionais. Esclareceu vários pontos e trouxe visões importantes aí sobre perspectiva, inclusive agora, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, eu gostaria de lhe dar a palavra para você fazer sua saudação final e a gente encerrar essa nossa live sobre diplomacia em tempos tão difíceis como esse. Bom, muito obrigado, Vladimir. Para mim, como eu comentei, é uma alegria estar aqui. Eu também tenho extrema admiração pelo Ministério Público. Acho que faz um trabalho excepcional para o Brasil. Para os brasileiros, e estamos, como eu disse, as distintas instituições brasileiras estão sempre trabalhando pelo mesmo lado. Somos funcionários do Estado brasileiro e buscamos uma visão de longo prazo. É um caminho árduo, passo a passo, mas necessário e importante. Então, agradeço essa participação, esse espaço para conversar com o pessoal do Instituto. Para mim é uma alegria e estou sempre à disposição, caso queira explorar algum outro tema. Vamos, porque eu fiz uma listinha aqui de assuntos, a gente não falou sobre Bill Aberdeen, nós não falamos sobre a questão Christie, grandes histórias
do Brasil, da história do Brasil, nas quais a diplomacia foi essencial. Nós não falamos sobre a compra do Acre, você mencionou, mas não entramos no detalhe. Então tem muito assunto para conversar depois contigo aí. Espero que a gente possa fazer um novo evento com você. Eu agradeço muito e desejo a todos uma boa noite. A live vai ficar gravada e vocês vão poder assistir de novo, e quem não viu vai poder ver assim que disponível lá no perfil do IDI. Muito obrigado, Viotti. Muito boa noite para você. Bom final de semana aí. Obrigado. E continuem firmes aí. Um abraço. Prazer todo meu. Um abraço.